Vamos lá para a nossa segunda aula. Continuando aqui, vamos falar sobre as tábuas. Pastor, o senhor tinha separado uma imagem? O senhor quer colocar? Pode colocar agora. Sim, só deixa eu... na Pra verdade, galera. essa imagem é só para, assim, demonstrar todas essas utensílios, né, que a prof. Johanna está falando. Vocês podem pesquisar, obviamente, mais isso na internet. Aqui é a parte de dentro, né, do tabernáculo, a parte do lugar santo, onde tinha aqui no lado, quando você entrava do lado direito, a mesa dos pães da proposição, do outro lado, o candelabro, na parte do meio, já encostada nas cortinas que dava acesso ao lugar santíssimo, o altar de incenso. E lá dentro, né, nessa abertura da imagem, dá para ver lá a Arca da Aliança, né? Então, só para representar as peças internas da qual a prof falou. Ela tinha botado uma imagem com os utensílios externos, que era o altar de bronze e a pia, né? E aqui nós temos os elementos internos, e agora ela está falando um pouco sobre as partes, né? Cortinas, tábuas e assim por diante. Isso é só para contextualizar o que a prof estava falando e colocar uma imagem para vocês conhecerem, né? Para quem talvez nunca teve um acesso assim mais direto com esse assunto. Isso. Então, vamos lá. A gente vai passar essa parte, pode passar, vai lendo outro. Isso. Então, a gente está falando sobre as tábuas. As tábuas que foram, como a gente viu, né, elas sustentavam as cobertas, davam a estrutura. Então, o Senhor ordenou a Moisés que trouxesse essas madeiras e que tudo fosse feito, essa madeira de acácia. Então, eles foram buscar, né, para poder fazer tudinho de acordo com o que Deus havia falado. E ainda na forma da madeira bruta, as tábuas vieram do deserto. Cada tábua representa um cristão. Eram feitas de madeira de acácia, que era um arbusto do deserto, cheio de galhos, espinhos e nós. Era uma madeira muito difícil de trabalhar. E o Senhor trouxe ela porque a virtude dessa madeira de acácia é a sua resistência. A madeira representa a parte humana. As acácias foram cortadas do deserto por Bezalel e foram trabalhadas por ele para que ficassem retas. Depois de tombadas, podadas e lixadas, as tábuas poderiam servir para o tabernáculo, serviriam para guardar o lugar santo e o lugar santíssimo. Qual o símbolo disso? O deserto é o mundo de onde nós fomos tirados. Somos cortados pela espada do Espírito, pelas mãos de Bezalel, que é um tipo do Espírito Santo. Depois de cortados, somos tombados pelo arrependimento e somos trazidos para a casa de Deus e feitos templos de Deus. Então, é uma forma, né, de nós compreendermos mais isso. Então, a mesma forma como o povo ele foi tirado do deserto, estava no deserto ainda, e demorou tanto tempo, né, para eles aprenderem, para eles reconhecerem, e muitos morreram por não se curvarem, não terem um coração arrependido por tantas coisas que o Senhor fazia por esse povo. Às vezes a gente fica com raiva, né? Ou dava para 12 dias, né? Tanto podia chegar mais rápido, mas pela dureza do coração, assim como dessa madeira, que é resistente, pela dura cerviz, eles demoraram tanto tempo e ficaram peregrinando no deserto. Próximo. As tábuas, depois de serem trazidas para o templo, eram revestidas de ouro. O ouro fala da glória de Deus. Nenhuma tábua em seu estado natural poderia ser revestida de ouro. Então, precisava de um tratamento. É necessário morrer para o pecado, ou seja, deixar as raízes no deserto, se quisermos este glorioso revestimento. Devemos nos entregar inteiramente nas mãos do divino carpinteiro. Isso implicará em sofrimento, porém vale a pena ser revestido de ouro. Então, isso trazia muito mais beleza, né? Durabilidade, um revestimento. E o ouro, até hoje, ele continua sendo uma matéria-prima, o ouro representa muitas coisas na Bíblia, e até mesmo para revestir as madeiras, tudo deveria ser feito conforme a palavra do Senhor. As bases das tábuas eram de prata. A prata representa a redenção de Cristo, e as tábuas que somos nós estavam separadas da terra pela prata.
Somos separados do mundo pela redenção em Cristo. Próximo. Representações. As tábuas eram mantidas em pé por travessas de acácia, revestidas de ouro. Percebendo sua função, vemos que simboliza os ministérios dados à igreja para sua edificação e sustento. As tábuas mediam cerca de 5 metros de comprimento por 75 de largura e somavam um total de 48 tábuas. As travessas ficavam assim dispostas, 5 nos lados e 5 nos fundos. 3 passando de fora a fora no horizontal, 12 eram mais curtas e 4 em cada lado e nos fundos. Eram ligadas em cima por um anel de ouro. O amor que nos une uns aos outros, como está escrito em João 13, 35. Próximo. As colunas. Pode passar. As colunas e suas bases eram feitas de bronze. Esse metal indica o julgamento do pecado. Deus só podia habitar no meio do povo mediante o julgamento do pecado. Como em nossos dias, através por meio de Cristo, que se fez pecado por nós. Todos os vasos e até os pregos eram de bronze. Então, os vasos, os pregos, essas colunas, as bases de bronze. A prata estava presente nos ganchos, nos quais eram penduradas as cortinas e as faixas ou capitéis que adornavam o cortinado. Sem a prata, as cortinas perdem seus capitéis e seus ganchos, caindo então por terra. Então, tudo simbolizava. A gente está adiantando um pouquinho, porque ainda tem muitas coisas para ver, né? Mais um pouco a gente vai ver o tabernáculo de Davi. Mas tudo, né? Um capitel, uma faixa, tudo representa cuidadosamente, minuciosamente dado por Deus. Em cada detalhezinho a gente vê a mão de Deus. Continuando, sem a obra redentora de Cristo, o homem não pode entrar no reino dos céus. Cristo é que ergue o homem e o leva até a Deus. Os capitéis eram ornamentos feitos de prata, representa a redenção em Cristo, e pela redenção recebemos os ornamentos do Espírito Santo. Próximo. Conclusão do tabernáculo. Ao mergulharmos no estudo do tabernáculo, só podemos nos comprometer a vivermos uma vida de profunda santidade e dedicação a Deus. Não podemos continuar levando o trabalho do Senhor de modo negligente e ser uma vida de santidade e temor diante dele. Ser um ministro no santuário de Deus é mais do que assumir, faltou um desenho ali, é mais do que assumir um cargo de confiança na igreja a quem pertencemos, é exercer o papel de ministro do tabernáculo. Sabemos que o Senhor é santo e exige que os seus ministros sejam santos e consagrados inteiramente. Então, como nós vimos, o tabernáculo, cada parte, cada detalhe que foi utilizado, a forma que o Senhor instruiu e a forma que Deus capacitou a Bezalel para trazer tudo isso à realidade, né, a forma que eles conseguiram construir até hoje é um símbolo de, né, em Israel, em outros lugares as pessoas usam, tem, mas a gente vê que cada figura dessa, mais lá na frente, vai apontar para Jesus. É uma prefiguração daquilo que Cristo vai fazer por nós através da cruz. Então, é muito importante a gente conhecer cada detalhe e nós também buscarmos mais e mais na simbologia de cada um. Cada um representa a santidade, a remissão de Cristo. Então, que nós possamos realmente ser santos, consagrados ao Senhor. É isso que Ele exige de nós, a sua santidade e essa dedicação. Próximo. Os levitas e o tabernáculo de Davi. Agora nós vamos para só fazer uma introdução. Então, o Senhor mandou Moisés construir o primeiro, né? Deu todo o rascunho, as ordenanças, as instruções de tudo o que ele deveria fazer. Nesse tabernáculo, como a gente viu, era um tabernáculo desmontável, móvel, e continuou, perpetuou. Isso tudo o Senhor nos ensinando, até que mais lá na frente a gente ainda vai chegar lá. Mas, então, o tabernáculo de Moisés. E agora a Bíblia continua narrando, e nós vamos chegar no tabernáculo de Davi. E mais lá para frente, né, Davi ele vai dar todas as instruções, ainda mais, para como era o culto, a questão da liturgia, a questão dos turnos, e é isso que a gente vai ver. E a gente vai comparar o tabernáculo de Moisés
e o tabernáculo de Davi. E quando Davi morrer, ele tinha grande vontade de construir o templo. Só que o Senhor falou que não dava para ele, por causa que as mãos dele tinham muito sangue. Ele precisava, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, era o filho dele que teria que construir. Então ele já deixou todo. Então, durante esse período, eles tiveram dois tabernáculos, né? E dois tabernáculos, e o terceiro que seria o templo realmente. E mais lá para frente a gente vai ver que foi destruído, o povo se corrompeu. E aqui a gente continua, vai apenas uma continuação daquilo que a gente faz hoje. Então, no tabernáculo de Davi, aí já vem os músicos, os cantores que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. O tabernáculo de Davi. Diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-as das ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. O profeta Amós, lá em 9:11. Deus está restaurando a sua igreja e movendo-se com uma grande ação do seu espírito, levando-o a compreender verdades que se perderam ao longo dos anos em meio à religiosidade fria e às convenções humanas, totalmente desvinculadas das verdades bíblicas. Uma das verdades que fala da essência da igreja é o louvor e adoração. Não que a igreja já não adore mais. O problema é que, em muitos casos, o louvor e a adoração tornaram-se apenas uma liturgia vazia e sem propósito, a não ser o de preencher espaço nas horas do culto. Através do estudo do tabernáculo e um pouco da vida de Davi, vamos resgatar algumas práticas que se perderam no longo do caminho e que são de extrema necessidade para o crescimento da vida cristã. Próximo. Agora a gente vai ver os paralelos. Quando a igreja do Novo Testamento estava sendo estabelecida, levantou-se uma série de problemas em relação a muitos judeus que haviam aceitado a Cristo. Eles ensinavam que, para aceitar a Cristo, as pessoas deveriam também guardar toda a lei de Moisés. Aqueles judeus não percebiam que a lei fora apenas um meio de chegar a Cristo, e uma vez que temos Cristo, não necessitamos mais da lei. Essa discussão tornou-se tão acalorada que muitos líderes da igreja primitiva se reuniram para discutir o que deveria realmente ser feito. Atos 15 é o registro dessa reunião. Eles ensinavam que, para aceitar a Cristo, as pessoas deveriam também guardar toda a lei de Moisés. Aqueles judeus... tá repetido aqui, desculpa. Próximo. Acabou repetindo aqui, desculpa. Vemos que Pedro tinha algo a dizer a Paulo e a Barnabé. E Paulo e Barnabé apresentaram um relatório, mas Tiago, sob a inspiração do Espírito Santo, resolveu o problema recorrendo à profecia de Amós 11. Então, Paulo e Barnabé estavam lá discutindo, enfim, Pedro estavam tentando resolver as coisas na igreja, e aí, como a gente lê ainda agora, Amós 9:11, que o Senhor levantaria, né, reergueria o tabernáculo caído de Davi. Então, conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Atos 15, 15 e 18. Com tudo isso, entendemos que Deus está trazendo um novo tempo para a sua igreja e precisamos compreender essas verdades para usufruí-las. Não há como deixar passar essas verdades tão importantes nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo e que, com certeza, será precisa de um poderoso avivamento que vai incendiar a sua querida noiva. Então, tudo que o Senhor estava ensinando é a maneira que ele quer ser adorado, porque Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. Então, como ele falou para a mulher samaritana em João 4, ele está à procura de verdadeiros adoradores. E tudo isso que o Senhor ensinou por meio do tabernáculo de Moisés era para ensinar o povo, para mostrar para eles a forma que ele queria, porque ele é um Deus santo, é um Deus poderoso, então não é de qualquer jeito, precisa de santidade, precisa de purificação pela palavra. Então, tudo isso prefigura. E no tabernáculo de Davi, mesmo Davi sendo um homem, né, como eu falei, segundo o coração de Deus, ele também caiu como todo homem falha. Então, se a nossa fé não estiver firmada em Cristo, se a nossa vida, tudo que a gente fizer não estiver no altar, purificado, limpo, da forma que Deus quer, não tem como a gente continuar, porque a gente vai começar a se perder, a gente vai se desvirtuar.
Então começam as dissensões, começam as brigas. Aí um diz, tem que seguir a lei de Moisés. Não, mas Cristo já cumpriu tudo. Não, mas a gente tem que fazer isso, isso, isso. E acaba que fica uma liturgia vazia. Às vezes no templo já não se adora de uma maneira que Deus quer, com reverência, com temor. Então o Senhor ele quer nos ensinar e a gente vai conhecer mais aqui. Então vamos lá para o próximo slide. E continuando entre esses dois paralelos, entre o tabernáculo de Davi, vamos fazer um paralelo entre os dois tabernáculos. E vejamos o que havia no tabernáculo de Davi que não havia no tabernáculo de Moisés. O objetivo com este paralelo não é de sabermos qual dos dois era o mais importante, porque cada um tem a sua importância e ensinamentos preciosos para os nossos dias, especialmente para aqueles que servem na casa do Senhor. Todos nós. Precisamos entender que Deus tem propósitos e planos, e nada do que foi ordenado por ele a seus servos foi ordenado sem um propósito. Deus é o Senhor da perfeição e de todas as coisas, e todas as suas ações são resultado de sua extrema sabedoria e presciência. Então, a gente vai só ver o que mudou de um para o outro. Vai passar. Então, vamos lá. No tabernáculo de Moisés, a gente vai ver a primeira da esquerda para a direita, o tabernáculo de Davi. Então, no tabernáculo de Moisés, ainda não havia cânticos, embora o povo celebrasse, Miriam tocasse o tamborim, Moisés ele já fazia suas orações no final, né? A gente vai ler a Bíblia no final não estou lembrado, recordo qual o livro, mas ele tem um cântico lá dele. Mas ainda não havia os cânticos, realmente. Mas já no tabernáculo de Davi, haviam cantores com cânticos. Então, eles celebravam realmente. E está lá em 1 Crônicas 15, 16. No tabernáculo de Moisés ainda não tinha música, mas no de Davi tinha instrumentos e música. Até mesmo Davi, ele criava, né? Ele criou alguns instrumentos musicais. No tabernáculo de Davi era sem celebração. E já no de Davi, de Moisés, era sem celebração, e no de Davi tinha celebração. No tabernáculo de Moisés, sem ação de graças. E já no tabernáculo de Davi, ações de graças. Moisés não havia sem louvor. E já no tabernáculo de Davi, louvor. No tabernáculo de Moisés não havia palmas, não batiam palmas. E já no de Davi, batiam palmas, como está lá em Salmo 47:1. Sem brados de louvor, já no de Davi. Sem danças, e no de Davi eles dançavam diante do Senhor. No tabernáculo de Moisés, sem levantar as mãos. De Davi, levantamento de mãos. O gozo era ordenado, então era uma liturgia certinha que somente os sacerdotes podiam fazer. E já no de tabernáculo de Davi, levantamento de mãos. O gozo era ordenado, para me confundir, regozijo e alegria. A adoração era distante, porque precisava do sumo sacerdote, né? Ainda não havia o livre acesso, somente os levitas que trabalhavam, que ministravam, eles faziam tudo. E agora no tabernáculo de Davi o caminho era aberto. Claro que ainda se mantinha, né, toda a questão dos levitas, mas havia mais uma liberdade. O caminho era mais aberto, né? O povo podia se reunir, podia cantar, podia adorar, podia bater palmas, celebrar. Então aqui, ó, só o sumo sacerdote ministrava diante da arca. E lá não, todos os levitas ministravam diante da arca. Poucos salmos, e agora muitos cânticos de salmos. Então, os levitas também, a gente vai ver, e Davi também compunha salmos. Diziam amém para as maldições. E agora, no tabernáculo de Davi, diziam amém para as bênçãos. Próximo. O louvor no tabernáculo de Davi. Designou dentre os levitas que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber. 1 Crônicas 16:4. Louvar a Deus é a mais absoluta expressão de amor a Ele. Adorá-lo com profundidade e inteireza do coração é a extrema consagração da alma ante a sua grandeza e soberania. Quando o cristão entra na presença de Deus e se depara com sua majestade, precisa aprender a se render e adorá-lo. Infelizmente, a maioria dos cristãos ainda está presa a formas litúrgicas ensinadas ao longo dos anos. Aprenderam fórmulas vazias, porém não aprenderam a essência da adoração. Então, a gente vai ver que a liturgia ela é importante, a ordem do culto, a maneira que o Senhor deve adorar. Agora, a gente não pode ficar presa
Ah, porque deu certo lá no passado. Ah, porque era assim. A gente realmente, o que a gente precisa é entender por trás de cada símbolo que a gente precisa adorar o Senhor, como a gente viu, em profundidade, em quebrantamento com uma vida totalmente para o que Deus quer, na essência da adoração. É isso que Deus busca de nós. Próximo. Então, a gente vai ver o que é louvor. Louvar significa falar de, exaltar ou magnificar as virtudes de alguém. O louvor vem de um relacionamento íntimo com Deus. O louvor deve ser sempre vocal, não em silêncio. O louvor acontece quando nós falamos para alguém mais sobre a vontade de Deus. Então, louvamos o seu nome. Próximo. A gente vai ver algumas palavras. Halal. Aleluia significa simplesmente louve ao Senhor ou louve a Yah. Yah é a forma abreviada do Velho Testamento para Yahvé, traduzido como Jeová. Também significa ser vangloriado, estar feliz e alegre. A palavra conota uma tremenda explosão do entusiasmo no ato de louvor. É isto que uma pessoa faz quando seu time de favorito vence uma partida. Então, torce, vibra, eles são realmente fãs. Eles permanecerão, levantarão suas mãos e gritarão em vitória. Essa é a essência do significado de halal. Pouco de nós louvamos ao Senhor dessa forma. Vangloriamos e exaltamos a Deus em sua grandeza com tanto entusiasmo e alegria que outras pessoas podem pensar que é uma tolice. O homem que louva ao Senhor dessa maneira é envolvido com o amor que ele sente pelo Senhor e não está agindo como um tolo diante do Senhor. Então, às vezes a gente julga, né? O irmão está muito expressivo, né? Às vezes não está com tanto reverência, mas a gente vê aqui que é uma forma de louvar, de vibrar, de exaltar, e a gente deve adorar o Senhor. Não é que se para um time de futebol a gente é capaz de gritar, de pular, quanto mais na presença do Senhor. Aí que a gente tem que fazer mais festa. Então vamos lá, próximo. Yadá. Admitir em público, como no Salmo 138, versículo 1. Eu darei graças a ele de todo o meu coração e cantarei louvores a ele diante dos deuses. Em uma tradução melhor do verbo, agradecer ou louvar é admitir ao público. Essa palavra expressa o verdadeiro significado de louvor, isto é, falando aos outros o que Deus tem feito. Este verbo tem um significado mais profundo, que é de mão estendida ou lançar a mão. Isso implica em adorar com as mãos levantadas. Acabou ficando mães, mas é mãos. Esta é a palavra usada em 2 Crônica 20, 19 e 21, onde os levitas vão à frente do exército louvando ao Senhor. A palavra para louvor em hebraico, Yadá. Quando eles iam, eles levantavam as mãos com toda a força e expressavam seus louvores a Deus, com as mãos levantadas. E é claro, nós sabemos o que aconteceu. O inimigo autodestruiu-se. Nossas mãos expressam muito de nossa personalidade. Nós podemos também fazer um punhal para golpeá-las, nós podemos alcançar e tocar alguém com as nossas mãos e abençoá-las. Ou nós podemos levantar as nossas mãos em louvor a Deus. Então, as nossas mãos podem ser usadas tanto por bem quanto por mal. E em Salmo 63, 4 diz: assim eu te bendirei enquanto eu viver, levantarei as minhas mãos em teu nome. Posteriormente, abordaremos sobre louvor com as mãos. Próximo. Baraque, abençoar. Ele nos tem abençoado, mas como podemos abençoar a Deus? Salmo 103, 1 e 2 diz: bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós bendizemos ao Senhor, não esquecendo dele, e não esquecendo de suas bênçãos. O Salmo 103 passa, então, a enumerar aquelas bênçãos: amor, satisfação, redenção, honra. Só um momento. Renovo, acho que é renovo. Nós abençoamos o Senhor, lembrando-nos de todas as coisas. Existe um sentimento de ajoelhar-se e bendizer ao Senhor em um ato de adoração. É na palavra Baraque. Existe uma reação reflexiva em nós que desejamos nos prostrar na presença do Senhor, especialmente em oração. No Salmo 72, no 9 a 15, diz: Deus prometeu libertar os pobres e aflitos. Se eles se prostrassem diante dele, pelo ato de se prostrar, e esperei receber as bênçãos do Senhor. O conceito aqui é muito simples. Se nós nos ajoelhamos diante deles e ficamos na expectativa de receber as suas promessas, nós receberemos. Então, esse ato de rendição, de pedir também as bênçãos do Senhor, principalmente através da oração. A forma, né, de joelhos em diversas religiões é a forma usada, e realmente as outras religiões às vezes fazem melhor que nós crentes, né?
realmente eles se ajoelham, assim como os islâmicos, né? Os muçulmanos, eles oram várias vezes ao dia. E aqui a gente, às vezes, falha nesse quesito. Próximo. Zamar. Zamar significa tocar instrumentos de corda e refere-se ao louvor que envolve adoração instrumental. Como está escrito no Salmo 150, este é um dos verbos musicais usado em Salmos. Ele traz a ideia de fazer música de louvor para Deus, como no Salmo 92:1, que diz: é bom render graças ao Senhor, reconhecimento público a Jeová e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. É impossível entender o louvor sem entender esse relacionamento de louvor com a música. Música foi a principal expressão do louvor dos filhos de Deus no Velho Testamento. É impossível ter voz se estendendo por muito tempo sem que a música seja ouvida. Então, a música ela faz parte de todo o Velho Testamento, o louvor, a adoração, e essa zamar era a questão do instrumento de cordas. Próximo. Sabaque significa barulho, falar alto, de forma convincente. Esta palavra é encontrada no Salmo 117:1, que diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Sabaque também significa ordenar triunfo, glórias, gritos. No Salmo 63:4, Davi diz: porque a tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam. Sabaque. Assim cumpre-me bendizer enquanto viver. Há um tempo apropriado para gritar alto ao Senhor, isto é, sabaque. Este é o tipo de louvor que faz o diabo fugir. Então, quando nós levantamos a nossa voz, nós declaramos que o Senhor é bom, que a graça dele é melhor que a vida, e por isso nós devemos louvar, o diabo foge, o inimigo não pode resistir à nossa adoração. Então, essa é uma forma de nós adorarmos ao Senhor, como a gente viu em Salmo 63. Próximo. Tolda é relacionado com a palavra Yadá, em algumas versões da Bíblia, é traduzido como ações de graça. Também envolve adoração com as mãos. É usada no livro de Salmos para dar graças a Deus pelas coisas que ainda não aconteceram, assim como para aquelas que já foram realizadas. No Salmo 50, versículo 23, o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. A palavra de louvor aqui é tolda, e tem a conotação de sacrifício distinto. Então, oferecer ao Senhor um sacrifício de ações de graça. Próximo. Toda também está diretamente ligada ao conceito de sacrifício e relata louvor. Se estamos dispostos a oferecer sacrifícios de louvor agora, então nós veremos a manifestação da salvação de Deus. Nós o louvamos diante dos acontecimentos. Então, aconteceu uma promoção, nós louvamos ao Senhor. O sacrifício de louvor é um ato de fé implícito na palavra toda, especialmente como usada neste verbo. Então, o sacrifício de louvor, alegrando-se em alguma coisa que está prometida na palavra, mas ainda não se realizou. Então, é você agradecer antes que aconteça, você louvar antes que você veja realmente o cumprimento do milagre, você já está agradecendo ao Senhor. Um sacrifício de louvor, ainda que você não veja, mas pelos olhos da fé, você já crê que aquilo vai acontecer. Então, essa é a palavra usada. Há um grande poder espiritual no uso da palavra desta maneira. Para nós, pois chamamos isso de louvar por fé, exaltando o Senhor pelo que cremos, que ainda irá fazer. Como as pessoas elevam suas mãos e os corações ao Senhor, isto envolve sacrifício, especialmente se eles estão com seus corpos muito doentes. A mente carnal lutará nesta hora e dirá que é um ato ridículo, mas existe uma grande fé no louvor toda. É o sacrifício que Deus honra com a operação de milagres. Amém? Próximo. Vamos ver a próxima palavra. Terrilha. Cantar alto é cantar nossas aleluias. É usado no Salmo 22, versículo 13, onde vemos que Deus habita sentado, entronizado nos louvores do seu povo. Deus se manifesta em meio a um cântico exuberante. Em 2 Coríntios 20:22, Israel começou a cantar e a louvar. Deus preparou emboscadas. Isto é um tipo especial de cântico. É o que nós conhecemos hoje como cantando no Espírito. Esta expressão de louvor traz uma grande unidade no corpo de Cristo. Outras referências são Salmo 34:1, Salmo 40 e Salmo 63, versículo 2. Próximo. Ruar. Ruar significa gritos de alegria. Os crentes do Velho Testamento não tinham problemas em ficar realmente alegres em seu relacionamento com Deus. No Salmo 95, versículo 1, diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, cantemos ao rochedo da nossa salvação. Salmo 100, versículo 1 diz: celebrai ao Senhor com alegria.
existe uma autenticidade nesse verbo de louvor. Então, é quando você expressa extrema alegria, você louva a Deus, vinde e cantemos ao Senhor, uma celebração, devemos celebrar o Senhor com alegria. Ele merece de nós e nós também devemos prestar a Ele esse louvor com alegria, com felicidade, por tudo que Ele tem feito, que Ele é a rocha da nossa salvação. Amém? Próximo. Agora nós vemos o outro. Gara significa proclamar e anunciar o nome do Senhor. Salmo 116, versículo 17 diz assim: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. A próxima, Nagad, que significa declarar, bazar, proclamar, exaltar. O importante ser observado nessas palavras de louvor no Velho Testamento é que elas são palavras de sons. O louvor no Velho Testamento é sempre acompanhado de sons, isto é vocal, é público e é alegre. Examinando os Salmos, vemos que louvor deve ter forte ênfase nos cultos de nossas igrejas. Devemos proporcionar a oportunidade de ministrar uns aos outros em louvor. Precisamos usar os nossos lábios para glorificar o nome do Senhor. Ações de graça relatam a gratidão do homem ao seu Deus, confessando as bênçãos manifestas, ou não, enquanto o louvor relata os feitos de Deus, enfatizando suas características. Essa distinção não é absoluta, mas é um bom guia. Próximo. Agora nós vamos ver aqui. Separados para levar a arca. Então os levitas, eles eram separados para levar a arca. Esse trabalho é reservado para os levitas e só eles poderiam fazer. O ministro, o levita, não pode ser qualquer pessoa com apenas um desejo de servir ou fazer algo na casa do Senhor. Os ministros devem ser separados. Não podemos esperar que os outros façam o nosso trabalho. Então, somente eles e somente nós podemos fazer isso. A gente não pode esperar que o irmão vai fazer. Ou eu estou na minha escala de louvor, mas aí, como eu não estou na escala, eu não preciso ir. Ou então, eu sou pastor, eu não vou pregar hoje, mas eu também não preciso ir. Não, nós devemos estar na casa do Senhor servindo, nós fomos separados para esse bom propósito. E às vezes surge uma situação e a gente vai precisar estar lá para ajudar. E os levitas não esperam recompensas. A herança dos levitas é o Senhor. Deuteronômio 10, 8 e 9. Nenhum dos levitas tinham parte na divisão da terra e dos bens. Da mesma forma, não podemos esperar recompensas e nem reconhecimento humano pelo nosso serviço na casa do Senhor. Então, a gente não pode esperar, ninguém me elogiou hoje, ninguém falou como eu fui a minha performance hoje, às vezes a gente se preocupa tanto, né, com o exterior, com aquilo que as pessoas vão pensar, mas aquilo que está dentro de nós é aquilo que a gente deve se preocupar. Se Deus recebeu a nossa adoração, se nós estamos realmente com as mãos limpas, com o coração puro, para poder conduzir o povo à adoração. Então, de nada importa a gente pensar no lado exterior se o nosso interior está sujo, está totalmente errado. Isso não é o que agrada ao Senhor. E a herança dos levitas é o Senhor, porque quando eles dividiam os bens, os levitas eles não receberam nada. Era o povo que devia sustentar os levitas e o Senhor que era a porção da herança deles. E no próximo, não podemos entrar para o ministério esperando recompensa natural ou promoção humana. Fomos separados pelo Senhor e Ele sempre será a nossa herança e Ele proverá a nossa recompensa. Então, o Senhor, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa recompensa. Ele que nos recompensa ainda mais. Se a gente acha que é uma coisa, Deus nos surpreende de uma outra maneira. Então, quando a gente acha que, eu estou na casa do Senhor, poxa, só eu que estou, vamos dizer, no ministério de louvor, é só eu, cansado já, todo dia, não dá nem para ir no shopping passear, não dá para fazer nada, para sair com o filho, enfim. Então, o trabalho do Senhor ele também não pode ser um fardo, né? Quando a gente achar que está pesado demais, a gente tem que entregar isso ao Senhor, para que o Senhor possa levantar outras pessoas, para que o Senhor ele traga o socorro. E Ele que é a nossa recompensa, Ele é a nossa herança. Isso serve para todas as áreas da igreja. A gente vai ver que os levitas não eram atualmente, né? Os levitas, eles são os diáconos, são aqueles que servem, são aqueles que cuidam das crianças, são aqueles que trabalham na mídia. Surgiu, né, uma nova classe levítica, que são os que
fazem o evangelismo através das fotos, dos vídeos, nas redes sociais. Então, eles também fazem parte do ministério levítico, eles são separados para isso, consagrados, ungidos. Então, nós devemos, sim, fazer isso para o Senhor, como ele diz, e não para os homens. Próximo. Vou falar a palavra-chave agora. Vamos lá. Preparar a caneta. Então, a palavra-chave agora do segundo período é separados. Vamos lá. Separados. Tudo bem? Então, vamos lá. Os músicos no tabernáculo de Davi. Os músicos no tabernáculo de Davi foram designados para servirem no templo. 1 Crônicas 15, 16, 24. Deveriam ser irmãos da mesma família, isto é, fala de união, unidade com uma família que defende os mesmos interesses. Então, quando eles se casavam, eles deveriam se casar com os membros da mesma família, os levitas. Eles deveriam casar sempre entre a tribo deles, né, os outros, mas eles deveriam sempre casar com as pessoas da tribo dele, né, os outros tios, que não era só eles, para que esse sacerdócio levítico perpetuasse. Então, eles tinham que continuar. E caso eles se casassem, né, com outras pessoas, ou até mesmo pessoas de fora da tribo, eles deixavam de trabalhar no serviço, porque o Senhor tinha orientado que eles não poderiam se misturar com outras tribos, nem se casar com uma união fora, porque isso fala de família, de sermos irmãos. Então, isso fala de união, de unidade como família que defende os mesmos interesses. Trabalham em um mesmo espírito e olham para o mesmo alvo. Então, nós devemos, como família, como levita, sempre estar no mesmo objetivo, com unidade, sem divisão, buscando sempre a unidade do corpo de Cristo, que ele é cabeça e nós somos um membro. Então, como a gente viu, cada um tinha uma função específica, assim o corpo de Cristo. Um é mão, um é pé, um é braço, ninguém pode ser só pé, só braço, só a cabeça não, né? Só o pé, a coxa, a perna. Cada um exerce a sua função na multiforme graça de Deus. Então, os cantores trabalhavam no mesmo espírito e olhavam para o mesmo alto. Eram cantores e músicos que cantavam e tocavam com alegria. Devemos fazê-lo da mesma forma, pública e jubilosa. Eles eram peritos, os que participavam da música, canto e instrumentos. Eles tinham habilidades específicas nos seus ofícios e o faziam sob a orientação e organização. Então, eles eram exímios, vamos dizer, exímios tocadores, exímios que cuidavam da manutenção, que limpavam, e tudo que eles faziam era com perfeição. Os que tocavam da melhor forma, os que todo mundo fazia, tinha essas habilidades bem e eram também guiados. Eles sob orientação, ou seja, estavam debaixo de uma liderança e organização. Tudo no reino de Deus deve ser feito com ordem, decência, com organização, com disciplina. O Gil voltou novamente, amém. Então, tudo deve ser feito da melhor forma, como a gente pode ver. Então, devemos nos apresentar diante do Senhor, aprovados diante do Senhor e dos homens para a obra de Deus, que está lá em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te como um obreiro aprovado que não tem do que se vergonhar. Devemos ministrar ao Senhor com arte e perfeição. Então, a arte ela também está envolvida. Hoje a gente tem a arte, a dança, o teatro, a música. Então, tudo isso também é arte que contribui para o culto ao Senhor. Devemos aperfeiçoar o dom que Deus nos deu, estudando e nos especializando. O mundo deve reconhecer que os melhores estão servindo na casa de Deus. Então, nós devemos nos esmerar, nos esforçar, assim como para ministrar, para trazer uma palavra, devemos fazer da melhor forma possível, sempre buscar esse aperfeiçoamento, até que Cristo seja realizado em nós. Então, nós devemos buscar isso. Próximo. Que já é quase, acho que já é quase o último, né? A função dos cantores e músicos. Profetizar com harpas, alaúdes e símbolos. 1 Crônicas 25:1. Essa prática é pouco ministrada e vista atualmente,
mas é a perfeita vontade de Deus que os músicos e cantores usem seus instrumentos para profetizarem com unção e poder, a fim de que haja milagres e prodígios sendo liberados durante o louvor. Então, até no tempo de Salomão, quando eles estavam reunidos, agora o Senhor invadiu o templo. Moisés também, a fumaça encheu aquele ambiente e todos ficaram prostrados, né? Ninguém conseguia ficar de pé. Então, o louvor, nós devemos profetizar com unção, revestido do Espírito Santo, com essa autoridade e poder, a fim de que haja milagres e prodígios sendo liberados durante o louvor. Então, durante o louvor, como a gente viu, cada palavra, o gritos, o levantar de mão, tudo isso libera os céus. Então, quando a gente consegue liberar o nosso louvor, a nossa verdadeira adoração, sobe a Deus como ser suave, ele está lá recebendo, e começa a acontecer os moveres, o sobrenatural do Senhor acontece. E que coisa linda é quando ele chega, né, no ambiente, quando o Senhor ele está entre nós, no meio do seu povo. É uma grande alegria de vermos que nós tocamos o coração do Senhor. Nós e toda a igreja também, né, porque ninguém faz nada sozinho. Então, nós devemos também ministrar como tangedores, né, ministradores, que nós desatamos as correntes do inimigo através da nossa adoração. E no próximo ponto, eles eram mestres, todos os cantores eram mestres. Está lá em 1 Crônicas 25:1. Isto requer estudo, dedicação e aperfeiçoamento para ministrar na casa do Senhor. Eles eram mestres e tinham discípulos. Quando eu vi essa parte, né, eles eram mestres e discípulos, e realmente está lá escrito em 1 Crônicas 25:8, que eles tinham seus discípulos. Então, nós devemos sempre buscar, né, trabalhar para isso, para que nós possamos formar discípulos. Então, eles eram mestres e tinham discípulos. E todos trabalhavam juntamente. A prática de formar discípulos é fundamental para que não faltem trabalhadores com habilidade e a mesma visão. Isso requer humildade, disponibilidade e amor pelo trabalho ao Senhor. Então, é bíblico, né? Nós podemos ver que é bíblico. E sempre o pastor cobra muito que a gente forme discípulos, e realmente nós devemos formar. E aqui na Escola de Missão a gente está justamente, estamos aqui, né, agora, doando o nosso tempo, dispondo as nossas vidas para aprender, para formar mais discípulos. Né? A gente já tem aprendido muito com o pastor Marcelo, a Marli, todos aqui que já ministraram, o pastor Júlio, e realmente nós devemos formar novos discípulos. E devemos trabalhar juntamente. Então, um vai passando para o outro, seu conhecimento, e assim, cada um vai derramando na vida do outro irmão aquilo que aprendeu. Nós não podemos reter, né? Como um rio, não dá para... nossa discípula, não dá para segurar o rio, ele tem que fluir, ele tem que desembocar em alguém. Então, isso é muito importante. E sempre trabalhar na mesma visão. Isso requer humildade, disponibilidade e amor no trabalho ao Senhor. Então, a gente viu que tanto no tabernáculo de Davi como no tabernáculo de Moisés, devia ser uma família, né? Isso fala também de uma geração. Uma geração contará a outra geração. Então, isso é bíblico, né? Formar discípulos, ovelha gera ovelha, né? Não tem como a gente gerar outra coisa. E também, outra coisa que eu gostaria de falar é a questão do fruto, né? Muito se fala, porque eu tenho discípulo, eu tenho um fruto. Está aí meus frutos. O fruto. Mas isso também, antes da gente pensar no fruto como, o irmão ou a irmã, a gente tem que pensar primeiramente no fruto do Espírito. De nada adianta a gente formar muitos discípulos, que a nossa vida não tem o principal, que é o fruto do Espírito Santo, o amor, a paciência, a longanimidade. A gente também deve formar discípulos. Assim como quem está ligado na videira produz mais, se permaneceres em mim, eu permanecerei em vós. Então, nós devemos pedir ao Senhor que Ele envie mais trabalhadores para a obra, que o Senhor envie, toque os corações. Então, tudo isso a gente vê que é uma coisa geracional. A gente também não pode quebrar isso, achar que, assim, eu vou dizer uma coisa da minha geração, né? Às vezes a gente, não, mas aí não sabe de nada, o que passou, isso é do passado, entendeu? A gente cantava essa música aí lá no tempo antigo. Ou então, aquele pastor lá que morreu, já foi, a gente está agora numa nova modalidade, agora a gente está tudo diferente, o mundo, então a
a gente sempre deve lembrar de que para a gente chegar aqui, alguém ensinou a gente. Então, eu também fui discípula de outras pessoas que doaram o seu tempo, as suas habilidades para ensinarem, para instruir. Então, a gente não pode esquecer dos velhos, né? Como diz, não esqueçais dos velhos marcos, uma coisa assim. Então, a gente tem que lembrar que se a gente está aqui, ou se a palavra chegou até nós, é porque muitas pessoas largaram as suas vidas, buscaram servir ao Senhor para que essa palavra chegasse até nós. Então, o evangelho também é geracional. Deus se agrada e uma geração falha a outra, ou seja, isso fala também de perpetuar aquilo que nós temos aprendido e ensinar. Próximo. A função dos cantores e músicos. Acho que esse é o Esse último. foi o último, prof. Profetizar com harpas, alaúde, símbolo. Não, acho que ficou repetido, acho que ficou duplicado. É a mesma coisa. Só Acho que tem mais esse, acho que eu ia colocar alguma coisa e acabei. Então é isso. Então, encerra por aqui. A gente, como eu falei com o pastor Marcelo, a gente vai fazer muita coisa, né? Um assunto muito extenso. Hoje já ficou assim com um pouco mais de citações bíblicas, que a gente deve embasar também a nossa adoração, né? Bibliologicamente falando. Pode falar, Marli. Fique à vontade, que a gente já encerrou. Vamos para as perguntas, dúvidas. Oi, Graça e Paz, Johanna. Paz. Assim, teve uma hora ali que você comentou algo sobre sermos os melhores músicos para que o mundo veja, né? Ser os melhores levitas, né? E isso realmente se cumpre, porque se a gente for olhar esses cantores seculares que são famosos hoje em dia, principalmente mais internacionais, no Brasil também tem, mas eu vejo assim muitos cantores internacionais que são famosos, que têm uma carreira de muito sucesso, né? Todos eles têm um histórico de terem aprendido a louvar na igreja. Verdade. Né? Até no Brasil, outro dia eu estava vendo a última agora, foi a morte da Marília Mendonça, então eles levantam todo o histórico da pessoa. E ela realmente, ela começou a cantar na igreja também. Então é uma coisa assim bem interessante de pontuar como o inimigo visa muito isso, né? O louvor, a perfeição. Então a pessoa ele derruba fácil. Esse é um tipo de pessoa que é um alvo muito visado pelo inimigo, né? Porque ele usa elas para o entretenimento e assim destruindo não só a vida da pessoa, mas a todos aqueles que eles ministram, né? Aquelas músicas profanas que também estão recebendo esse lixo, vamos dizer assim, na palavra ao pé da letra, né? E isso tudo vai gerando as consequências espirituais também, né? Que as palavras, elas têm poder, né? Só queria acrescentar isso, só lembrando do que você falou ali. Muito importante. Isso, realmente. O diabo, né, como a gente sabe, ele era também um ministro, né? A gente não deve ter essa síndrome, né, de Lúcifer, de achar que, por isso que a gente fala da questão da humildade. Às vezes o pessoal do louvor, às vezes tende a ser... Então, isso em todas as áreas, né? Um quer ser melhor que o outro, e acaba que a gente faz a mesma coisa que o nosso adversário fez, né? Se levantar contra Deus. Então, por isso que a gente deve embasar, né, que foi algo muito bem marcado da questão do pastor Marcelo, de realmente a gente embasar a nossa vida, a nossa devoção biblicamente. Por isso que a gente traz, às vezes fica um pouco extenso, né? Às vezes a gente se perde na leitura, mas a gente citar realmente os versículos bíblicos. E como eu falei, às vezes a gente lê, né? Lê, mas não consegue ter a visão geral daquilo que o Senhor quer passar. E essa é uma área muito importante e que realmente ela ministra muitos corações, né? Tanto quem é da igreja, tanto aqueles que nasceram na igreja, mas que por algum motivo saíram. E a gente deve manter e guardar, né, isso dentro de nós, que é a essência da adoração que Deus procura de nós. É isso. Uhum. Muito bom, Johanna. Eu só queria fazer um comentário que eu achei interessante, essa maneira de começar essa disciplina, apresentando os elementos do tabernáculo, né?
depois falando sobre essa ligação aí com a maneira como se ampliou um pouco mais com o tabernáculo de Davi, e depois o templo e tal, mas ele já pré-organizou tudo, né? Davi foi um gigante nessa parte. Agora, uma coisa que eu acho que é muito legal pensar é que hoje a gente talvez não se fale muito mais sobre o tabernáculo, falar sobre essas peças. Eu sei que ela são instrumentos, são elementos do Antigo Testamento, a gente já está numa outra dispensação, mas, como você falou, tudo aquilo representa algo muito especial na nossa dispensação, na nossa geração, na nossa era, no nosso momento de adoração. Agora, uma coisa interessante que, se a gente parar para pensar, é que cada elemento daquele era consagrado a Deus. Os altares, as peças, os levitas, né? O perigo de se profanar a santidade de Deus através de um ato errado era muito grande. Então, às vezes, hoje parece que a gente talvez não leva tão a sério a questão da santidade na adoração, ou no culto, ou nas nossas vidas no dia a dia, né? Então, a primeira coisa que eu queria frisar aqui, que eu achei interessante na fala e na apresentação das peças do tabernáculo, é a gente pensar sobre o perigo de profanar aquilo que é sagrado, né? Então, era muito santo, era uma coisa muito específica, muito sagrada, era a questão da adoração no Antigo Testamento através do ambiente do tabernáculo, né? Isso falando antes do povo começar a pecar tanto, depois ir para o cativeiro, depois perder o templo, perder esse local, né, de adoração. Uma segunda coisa, diante de tudo isso, como que o adorador precisava chegar diante de Deus, né? Diante de tanta santidade, diante de tantos elementos que precisaram ser feitos e produzidos conforme exatamente Deus havia ordenado. Então, imagine como que era, talvez a mente, né, do israelita, do judeu. Meu Deus, eu vou chegar no tabernáculo para oferecer algo, né? Existia inúmeros tipos de ofertas, ofertas voluntárias e involuntárias, existia toda uma liturgia de culto, mas imagine a cabeça do adorador, né? Da pessoa que chegava para oferecer nesse ambiente do tabernáculo. E, por último, a adoração ela é tão importante para Deus, eu acho que fica claro, né, nessa aula, nessa primeira aula, que a adoração é tão importante para Deus, que mesmo no meio do deserto, Deus criou um lugar de culto, né? Verdade. A gente para pensar, meu Deus, Deus é uma das coisas que mais Deus se agrada, ou melhor, uma das coisas que mais Deus espera, eu acredito, é a adoração, é o louvor do seu povo. Claro, não de qualquer forma, né? Tinha todo um ambiente de santificação, de santidade, de consagração, que não podia ser profanado. Mas como é importante a adoração no culto, seja ele lá debaixo de uma árvore no campo missionário, seja dentro de um templo suntuoso, numa igreja simples, dentro da casa, a importância do ambiente de adoração. Então, Deus criou, mesmo no meio do deserto, mesmo o povo num local, para nós, né, inadequado, mas Deus criou um ambiente perfeito para que o nome dele pudesse ser adorado. Então, eu acho que isso é muito interessante, né? Hoje, a gente vê aí tantas músicas que confundem, músicas que parecem que não geram um ambiente de adoração verdadeira, músicas que talvez irritam, né? Teologicamente, sem um viés bíblico, né? Então, a questão da maneira como a professora colocou aqui, apresentou toda essa parte bíblica, isso é muito legal. E assim fica como uma introdução para construir sobre essa base, né? E falar sobre adoração. Então, parabéns aí pela aula, que Deus abençoe muito você, né? E também todos os alunos. Eu tenho por certo que as próximas 3 aulas aí vão continuar construindo, né? E preparando a gente para esse ambiente de adoração que é tão importante dentro do culto. Amém. Hum. É isso. É isso, então, galera.
encerramos hoje a nossa primeira aula. Vamos tirar foto, né? Sim. E também destacar aqui, como eu falei, né, algumas pessoas não vão poder abrir a câmera, que eu usei como base, né, esse versículo, que é um versículo aqui é um livro daqui da nossa cidade, da Escola de Adoradores, que é o Manual do Ministro de Louvor. Então, às vezes ficou um pouco grande, porque ele destaca, né, cada parte do utensílio. Então, é um instrumento aqui, eu não sei se vende, por um acaso, né, os acasos da vida que esse livro chegou até as minhas mãos, e é um manual muito importante. E depois eu vou estar também disponibilizando outros livros, né, o material que a gente foi construindo, o pastor Ivaldo. Isso aí. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos.